Quando você está fazendo um piso ou um revestimento na sua casa, na parede, e você precisa dar um acabamento ali no encontro das peças, você já teve dificuldade em saber se o acabamento estava bom ou que você estava enxergando ali a lateral da peça e acabou não gostando daquele acabamento? Você conhece o que é a meia esquadria, o acabamento em meia esquadria? Se você não conhece, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E hoje eu vou mostrar para vocês o que é o chamado acabamento em meia esquadria ou a meia esquadria, né, em pisos e revestimentos. Porque esse é o tipo de acabamento que a gente faz no encontro de peças quando você tem ali paredes perpendiculares, né, e eles acabam se encontrando, e se você não faz esse acabamento, você pode ter ali a lateral da peça aparecendo. E quando a gente trabalha com a meia esquadria, essa lateral ela não vai aparecer mais. Você vai ter ali uma peça de encontro com a outra sem ter essa diferença no acabamento. Então, vem comigo agora que eu vou te mostrar o que é esse tipo de acabamento e como que ele é feito. Nós estamos aqui numa obra nossa, né? E aqui a gente está fazendo a meia esquadria no seguinte local. Vocês estão vendo que a gente tem esses encontros aqui entre os rodapés, que nós temos aqui esses pilares, né? Que estão saltados, e a gente precisa passar o revestimento, né? O rodapé em todos eles. E o que iria acontecer se a gente não fizesse a meia esquadria? Uma dessas peças, sendo essa ou aquela ali, a gente ia ficar com a lateral dela aparecendo, né? A gente ia ter ali uma parte dela que iria ficar à mostra e acabar destacando nesse acabamento. Não ia ficar uma coisa muito legal. Só que quando a gente tem esse recurso, a gente consegue fazer esse tipo de acabamento aqui, ó. Quando a gente faz um recorte em diagonal dentro dessa peça, as duas laterais das peças ficam aparentes, ó. Então a gente consegue ter a união das duas aqui, sem ter essa parte da peça aqui que não é acabada aparecendo. Porque se a gente não tivesse feito esse acabamento, a gente acabaria enxergando essa cor da peça, né? Ou desse lado ou desse lado. E quando a gente faz esse recorte em diagonal, a gente consegue esconder fazendo essa frente aqui, né? Como se as duas peças estivessem unidas e você não tivesse nenhuma lateral delas aqui. E como que é feito esse recorte? A gente aqui costuma fazer esse recorte com a própria serra mármore, né? A própria Makita que a gente conhece, que faz esse recorte aqui manualmente. Então a gente pega essa peça, né? A gente faz a medição dela aqui, do tamanho que a gente precisa, e a gente faz esse corte aqui em diagonal, ó. Como vocês podem ver, a gente faz esse recorte aqui dela em cima, e esse recorte faz com que essas duas peças se encontrem. Esse recorte ele precisa ser feito com no mínimo 45 graus, né? Ou seja, a peça está nesse sentido, esse recorte ele precisa estar a exatamente 45 graus ou mais. Por quê? Quando vocês estão vendo aqui por cima, que ele ficou um pouco maior. Só que nessa parte a gente vai ter o acabamento com argamassa, né? A gente vai fazer uma pintura aqui e isso não vai aparecer. O que importa mesmo pra gente é essa frente das duas peças, olha só. Por quê? Se a gente não tivesse feito esse acabamento, nós iríamos ter também esse pedaço marrom aqui aparecendo, só que aqui na frente. E aqui, como não vai pintura, ele ia acabar ficando destacado. Eu vou mostrar para vocês agora como é que ficaria esse acabamento se a gente não fizesse esse acabamento aqui em meia esquadria. Olha só, eu peguei essas duas peças aqui e posicionei elas mais ou menos no lugar para vocês entenderem como é que ficaria. Olha só, se a gente não tivesse esse acabamento em meia esquadria, essa peça ela iria ficar encostada aqui na parede, né? E essa outra iria encostar nela somente. Então olha só, deixa eu posicionar aqui, ó, para vocês entenderem. Quando a gente fizesse o assentamento delas, elas iriam ficar dessa forma. Olha só. Vocês iriam enxergar a lateral dessa peça. Olha como é que o acabamento não fica bom. Você ia acabar enxergando, né, essa linha, e isso não fica legal, porque você realmente não deixa um acabamento muito bom. E aí poderia ser invertida, né? Ou você coloca nesse sentido, ou então essa peça poderia ser recuada e essa outra vinha na frente. Mas olha só, também acontece o mesmo problema. E o que a gente tem que fazer então? A gente faz esse recorte aqui na diagonal das duas peças, né? Que é fazer esse recorte aqui em cima dessa, e também faz o mesmo recorte nessa outra. E aí quando a gente faz esse recorte, ela fica dessa forma aqui, como eu mostrei para vocês anteriormente, ó. A gente faz esse recorte e as duas frentes se encontram. E depois que a gente rejunta essas duas peças, elas ficam realmente com um acabamento muito interessante. Você não vai enxergar mais a parte traseira da peça.
Aqui, como vocês podem ver, ó, a gente está fazendo aqui a aplicação do rejunte já, e olha só como a peça fica rejuntada. Ela fica parecendo a juntinha de um piso com o outro mesmo, né? Fica bem acabadinho, bem melhor do que se a gente tivesse realmente a lateral dessa peça aparecendo. Então, esse é um tipo de acabamento que a gente gosta muito de fazer e ele dá realmente uma cara de requinte para todo o serviço que você está fazendo. Ele é um ótimo acabamento, tem que ser feito por um bom profissional, tá? Porque realmente tem que ser feito um recorte muito interessante, ele tem que ser bem preciso nesse recorte, porque senão essa face da peça aqui, ela pode acabar trincando, ela fica com aqueles craqueladinhos, né? Então tem que ser muito bem feito mesmo, para você não ter problemas com o acabamento nessa peça. E aí, o que você achou desse tipo de acabamento para utilizar na sua obra? Eu recomendo ele muito, na verdade eu acredito que esse é um tipo de acabamento que já é para ser obrigação, né? Para ele ser feito em qualquer tipo de obra e realmente ele muda a cara de tudo e você consegue trazer um acabamento muito mais fino para sua obra, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente traz muito vídeo novo para vocês, beleza? Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.